Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir aqui com o vídeo, como eu sempre faço, quero falar com você aí que ainda não é inscrito, que não conhece o meu trabalho. Quero pedir que você considere assistir o vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativa as notificações do canal para não ficar de fora, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se por acaso vocês não gostarem, também não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E bora de história? E com a de hoje, duvido você não se emocionar. A embaladora de bananas. Em La Esperança trabalhava Camila, uma jovem determinada e trabalhadora. Desde cedo ela tinha conhecido o trabalho árduo no campo. Camila trabalhava na área de embalar as bananas, ou seja, guardá-las em seus recipientes para serem vendidas. O sol se pôs por detrás das montanhas e a escuridão começou a envolver a fazenda. Camila, por cumprir a sua tarefa, perdeu a noção do tempo e, ao sair, a noite já tinha coberto a fazenda com a sua escuridão. Com uma lanterna na mão, ela começou o seu caminho, indo para casa entre os arbustos e fileiras de bananeiras. O seu caminho cruzou-se com o caminho de um grupo de homens da aldeia que estavam festejando em um bar ali no local. O que aconteceu naquela noite foi um capítulo escuro que a terra nunca esqueceria. Camila, vulnerável e desprotegida, foi vítima de um ataque brutal. Seus gritos ecoaram na escuridão, mas a solidão do campo fez do seu sofrimento um eco perdido no vento. Quando a noite terminou, o seu corpo estava entre as folhas de banana, uma trágica lembrança do horror que tinha acontecido ali. Depois deste fatídico acontecimento, na aldeia começou a se espalhar histórias sobre Camila, cuja beleza era lembrada por todos. Dizia-se que ela vagueava pelos campos, que tinha se tornado uma alma em dor e o seu sorriso, que antes era doce, agora era macabro. E ela se tornou uma perseguidora daqueles que se atreviam a cruzar o seu caminho. Aqueles que a viam falavam de seu olhar cheio de tristeza e de uma fúria contida, enquanto outros asseguravam que, durante o dia, o seu espírito se apresentava como uma linda mulher que oferecia bananas douradas como um lembrete de sua vida anterior. Meses mais tarde, os homens que a tinham magoado, vamos dizer assim, começaram a sofrer. Pesadelos torturavam suas noites. Seus risos transformaram-se em choro e os seus rostos em sombras. Alguns faleceram em circunstâncias estranhas. Outros enlouqueceram, sempre sentindo que Camila os observava, perseguindo-os como se o próprio vento a trouxesse de volta. Até que no meio de sua loucura, acabou confessando o seu terrível crime e depois deu cabo na própria vida. Na sequência desses acontecimentos,
a lenda de Camila começou a ganhar mais força entre os sussurros e olhares assustadores. Diziam que, em todas as noites, o espírito de Camila vagueava pelos caminhos da fazenda. Os camponeses afirmavam ter ouvido os lamentos desoladores de uma mulher que ecoavam na escuridão, misturando-se com o sussurro do vento entre as folhas das bananeiras. Cada vez mais, a lenda da embaladora de banana se tornava mais incrível. Eles afirmavam ter encontrado uma figura linda, rodeada de um brilho tênue. Seus olhos, no entanto, refletiam uma dor profunda e o seu sorriso se tornava um lamento até despertar o choro e o sofrimento em alguns. Pessoas medrosas atravessavam o bananal bem rápido e os outros deixavam ali flores e pediam pela alma dela, para que descansasse em paz. Por Thaís M. Aterrorizados, que história, não? E saber que muitas jovens pagam com a vida o fato de ser bela e talvez estar no lugar errado, na hora errada. Não devia ser assim, não é? Mas, infelizmente, há muitos algozes por aí. Basta que assistamos os jornais, não é? Vamos para a próxima história. Com a visagem nas costas em Parintins. O mistério do pescador que trouxe nas costas para dentro de casa alguma misura que catou no caminho e jurava que era o irmão que estava bebum. Essa história, contada por ribeirinhos da região da Serra de Parintins, revela o imaginário caboclos e seus contos misteriosos. É o que relatou uma parente de uma família tradicional na região. Ela diz que certa noite, lá pelos anos 80, um pescador se arrumava para mais uma de suas costumeiras pescarias. A noite estava enluarada, com a lua ali bela e serena, e munido de sua bugiganga, E depois também de tomar alguns goles de aguardente, ele partiu sozinho em sua canoa, deslizando pelas águas escuras dos lagos em busca da janta, o dito peixe. Ele ficou algumas horas e garantiu a janta com um tambaqui e voltou para o porto da comunidade. Na chegada, depois de amarrar a canoa, ele avistou a figura do irmão encostado em uma árvore. Reconheceu-o de imediato. O irmão bebia muito e, às vezes, em noites como aquela, mal conseguia voltar para casa. A Serra de Parintins é um dos pontos mais altos da região. E para ter acesso às comunidades naquele tempo, era preciso coragem, encarar a subida das ladeiras íngremes e ribanceiras traiçoeiras. Um bêbado jamais conseguiria subir sozinho. Hoje existem escadarias que facilitam e muito o acesso. Tomado de compaixão, o pescador pensou: não posso deixar o meu irmão aqui na beirada, pegando ferrada de carapanã. O pescador pegou o irmão pelo ombro, botou nas costas e subiu.
O caboclo estava com forte efeito do álcool e não foi muito fácil a subida, mas logo estavam no cume. Lá chegando, deixou o irmão encostado na parede da casa, entrou e foi logo falando. Eu trouxe o mano, que estava lá embaixo encostado numa árvore, pegando ferrada de carapanã. Quando ele falou isso, a irmã intrigada indagou. Mas como assim? Ele não estava lá embaixo, ele está aqui em casa dormindo. O pescador empalideceu, se entreolharam e correram ao cômodo e, para sua surpresa, viram o verdadeiro irmão dormindo tranquilo na rede, entregue a um sono pesado. Num salto, o pescador voltou para o terreiro, procurando desesperadamente a pessoa que carregara minutos antes. Mas já era tarde. Ali não havia mais nem sinal de ninguém. O pescador ficou atônito, querendo saber quem foi que ele carregou. Seria um encantado? Uma visagem? Todos na casa saíram pelos quintais, varrendo as redondezas com lamparinas, mas ninguém viu ou ouviu qualquer movimentação estranha. O mistério pairou pesado no ar. Poucos dias depois do estranho episódio, o verdadeiro irmão do pescador faleceu sem explicação aparente. Até hoje a família se pergunta: teria sido aquela visagem um presságio? Um aviso do além? Teria o pescador dado carona para a morte chegar na sua casa? Ninguém jamais soube responder, e o mistério, assim como a noite em que tudo aconteceu, permanece vivo na memória de quem ouviu e viveu essa história. Por paravisagento. E aí, aterrorizados? O que vocês acham que aconteceu com o relatante? Seria a bebida? Ele teria imaginado? Ele carregou a morte do irmão para casa? Ou ele carregou uma visagem? Um encantado? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Próxima história: o quadro das criancinhas de chocolate. O quadro misurento que à noite ficou vivo, e as crianças da pintura queriam saltar de dentro dela e esganar uma pobre criança no quarto. Quando eu era menor, às vezes eu dormia na casa da minha avó, em Benfica, distrito de Benevides. Lembro que ela tinha um quadro que ficava num quarto reservado para visitas. Nesse quadro havia um monte de criancinhas, todas tentando ficar no colo da mãe, parecendo até que estavam brigando. Só que o quadro era pintado apenas com cores escuras. A maior parte dele era marrom e por isso eu o chamava de quadro das criancinhas de chocolate, porque o tom lembrava muito chocolate derretido. Bem, coisas de crianças, né? Teve uma vez que eu dormi lá nesse quarto de visitas. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos. De madrugada fui acordado por um barulho estranho. Um choro baixinho, abafado, que parecia vir de dentro do quarto. No começo eu achei que fosse algum dos meus primos que ainda era bebê chorando em algum canto da casa, mas não era.
Quando olhei para a parede, meu sangue gelou nas veias. O quadro da minha avó estava ali e os olhos das criancinhas pintadas escorriam lágrimas. As pequenas figuras pareciam vivas. Eu comecei a gritar desesperado, chamando a minha avó, mas ela não aparecia. O quarto ficou sufocante, parecia um pesadelo, difícil de respirar. O quadro começou a tufar. As crianças queriam sair de dentro. E diante dos meus olhos, as criancinhas começaram a se mover, primeiro devagar, depois mais rápido, empurrando-se, se debatendo, tentando sair da moldura. O terror tomou conta de mim. Eu gritei mais alto, num berro que parecia que ia rasgar a minha garganta. Foi só então que minha avó surgiu correndo e acendendo a luz. Entre lágrimas e soluços, eu implorei para que ela tirasse aquele quadro dali e dormisse comigo. Ela, sem questionar, tirou o quadro da parede e colocou o mesmo encostado em outro cômodo e ficou comigo aquela noite. Mas mesmo assim, eu não consegui dormir mais. Depois de alguns dias, quando voltei à casa da vovó, o quadro já não estava mais na casa. Ela nunca me disse o que fez com ele e, sinceramente, eu também, nunca tive coragem de perguntar. Relato de Suelen Amaral, por Paravisagento. E agora, aterrorizados, será que aconteceu algo sobrenatural? Ou o menino, né, por ser criança, o medo fez ele ver coisas? Lembrando que eu acredito sim que essas coisas podem acontecer, pois eu já ouvi e li muitos relatos de quadros. Inclusive tem vários quadros com histórias de arrepiar. Se você conhecer alguma, manda aí para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Mas e aí? O que importa para mim é o que você, aterrorizado, acha. Então, deixa aí as suas opiniões nos comentários do vídeo, hein? Vou ficar esperando. E agora vamos para mais uma história? Sonhei com isso. Eu juro, Cláudia, há dias que sonhei com a mesma coisa, disse Ana, com um olhar pregado no rodamuinho que fazia com a colher dentro de sua xícara. Um homem vestido de preto leva o Cris. Corro atrás dele, grito, mas não consigo chegar lá. E sempre acordo encharcada em suor, com o coração batendo como se tivesse corrido de verdade. Cláudia virou para vê-la zangada. O mesmo sonho? Sempre igual? Sim, sempre no parque, sempre o mesmo tipo, sempre Cris. É o estresse, Ana. Você está exausta. A casa, a criança, tudo isso está entrando em seus sonhos. Talvez, mas parece real, sabe? Não é como um pesadelo qualquer. É como se alguém estivesse me mostrando, como um aviso. Cláudia olhou para ela silenciosamente, depois com um suspiro. Então, ouve-o. Não vá hoje. Mas eles foram. Foram porque Cris tinha contado os dias com um entusiasmo que lhe brilhava os olhos.
Vamos ao parque grande, mamãe. Disseste sábado e hoje é sábado. Ana engoliu saliva, hesitou por um segundo. Sim, mas você não descola da mãe, tá? Só fica onde eu possa te ver, ouviu? Sim, mamãe, eu prometo. O parque estava cheio de vida. Crianças rindo, balanços a ranger, pais sentados nos bancos com as suas canecas de café. O céu estava limpo, o sol estava quente, tudo parecia normal, tudo menos a sensação no peito dela. Ana sentou no banco mais próximo. Cris jogava com sua bola vermelha, aquela que ele não largava por nada no mundo. Ana seguia ele com o olhar, como se seus olhos fossem fios que o amarravam. Então ela o viu, alto, magro, roupas pretas da cabeça aos pés, boné e óculos escuros. Ele caminhava sem pressa, mas com direção. Ele parou mesmo em frente ao lugar onde Cris jogou. Não falava, apenas observava. O coração de Ana começou a bater com uma força selvagem. Ela se levantou, o homem deu um passo. Cris chutou a bola e ele se abaixou para apanhar. Cris! Gritou Ana, quebrando o ar. O menino olhou para ela. Logo quando o desconhecido estendeu a mão para ele. Não lhe toque! Ela correu, como se sua vida dependesse disso. O cara parou de repente. O que está fazendo com o meu filho? Eu estava errado. Pensei que era o meu sobrinho, ele balbuciou. Alguém chame a polícia! Pais, mães, olhares e passos. Um grupo se aproximou. Eles cercaram o homem. O mesmo queria correr, mas eles não deixaram. Cris, confuso, correu para a mãe. Ana o abraçou com força. Ela precisava sentir o coração do filho batendo para acreditar que ele ainda estava lá com ela. Você está bem, meu amor? Sim, mamãe. Por que chora? Nada, meu amor. Eu te amo, disse ela, abraçando o menino. Horas depois, na delegacia, confirmaram que o sujeito tinha antecedentes, tentativas de rapto, um deles em um parque próximo no ano anterior. Cris não entendia totalmente, só sabia que estava seguro. Dias depois, na cozinha de Cláudia, Ana mexia o seu café silenciosamente. O tic-tac do relógio parecia marcar uma verdade invisível. Vês por que te contei? Por que sonhei com isso, Cláudia? Não foi coincidência. Cláudia ficou calada. Nunca tinha visto essa expressão na sua amiga. Foi mais do que alívio. Era algo profundo, algo que não podia ser explicado com palavras simples. Como um pressentimento, perguntou finalmente. Não sei se foi medo ou aquilo que as mães dizem que sentimos, como um alarme na alma, mas dessa vez eu ouvi. E por isso olhou para o quarto onde Cris dormia. Por isso
eu o tenho aqui. Às vezes o amor de mãe não precisa de lógica, apenas ser sentido, apenas agir antes que seja tarde demais, porque há sonhos que nascem quando a mãe sabe, quando a mãe sente que algo não está certo. E isso às vezes é o suficiente para salvar uma vida. Por Thaís Smith, todos os direitos reservados. Aterrorizados é uma história muito bonita, não? A premonição de uma mãe. É uma pena que nem todas as mães possam ter, né? Essas premonições e nem todas têm a chance de salvar seus filhos. Muitas das vezes temos sonhos premonitórios, mas só vamos entendê-los quando já é tarde demais. Mas que bom que para essa mãe deu certo e que dê certo para muitas outras, pois a dor da perda de um filho é a maior dor que uma mãe pode sentir, não é verdade? E aí, aterrorizados? Gostaram dos relatos de hoje? Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E você que ficou até o final e ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever, será uma honra ter você por aqui. E o mais importante de tudo, né, aterrorizados? Voltem! Voltem sempre, eu estarei aqui esperando por vocês com histórias de arrepiar e de se emocionar. E se você tem um conto, uma história, um relato e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está aí na descrição do vídeo. Bem, meus amigos, quero agradecer agora a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês que dedicam um pouquinho do seu tempo para estar aqui comigo e não soltar a minha mão. Gratidão, gratidão e gratidão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima.